É um mistério totalmente diferente, né? No mundo que nós vivemos, se você ganha um presente, aí você fica feliz. Pode ser, né, simples. Você fica feliz, você fica alegre, grato a quem te deu o presente, não é assim? Normalmente é assim. Tem gente que é até difícil de se alegrar com presente, né? Vai ver se é caro. Se for caro, aí tal. Se não for, aí, tá bom, obrigado. Mas às vezes nem tá feliz, nem fica feliz com isso, sabe? Mas normalmente, quando a pessoa recebe uma lembrança, um presente, a pessoa fica feliz, né? Nesse mundo aqui. É o mundo da prova, é o mundo do tocar, do ser, do ter, né? É muito materialista. O nosso mundo que nós vivemos é muito materialista. Nós vivemos em cima disso. Mas aqueles que recebem a graça do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. O que é graça? Está na ponta da língua. É um favor que nós não merecemos. Graça é isso. Nós, o cristão, de modo geral, o que é salvo e se mantém salvo, persevera na doutrina bíblica. Não estou falando de doutrina humana, religião, estou falando Bíblia, palavra de Deus. Ele é feliz. Ele é alegre. Às vezes, poxa, mas por quê? Porque ele crê no presente que ele ganhou. Ele crê que a vitória dele não vem, sabe, da bolsa de valores, não vem, sabe, do financiamento que o banco pode dar, ou de algum dinheiro que ele pode receber, ou do presente que ele ganhou da mãe ou do pai. A felicidade dele não vai embora. A felicidade dele não vai embora. Se o cônjuge for embora, ou se o filho parar de falar com ele, ou se o parente, sabe, excluir ele das redes sociais ou tudo mais, a felicidade dele não esmurece. Não esmurece. Se por um acaso ele for acometido de uma doença, sabe, ou sabe, se ele for mandado embora de um emprego, ou se o dinheiro de um processo não sair, ele não se esmurece com isso. Sabe, ele pode sofrer a ação. Nós continuamos com o coração, nós continuamos tendo nervos, nós continuamos tendo sentimento. Não significa que nós não sofreremos por aquilo, mas logo vem o consolo. Sabe, a lágrima cai de um lado, cai do outro, mas logo as tuas esperanças estar firmadas em Cristo. Ainda que o pai e a mãe abandonar, eu todavia não te abandonarei. Foi isso que o Senhor falou. Ainda que, sabe, aconteçam os reveses da vida, a minha confiança, a minha alegria não está nem na minha saúde, não está no meu lar, não está na esposa que eu amo, não é na minha esposa, não está nos meus filhos que eu amo. A minha alegria vem do alto. Aleluia, que é isso? É isso a qual eu prego, é isso a qual eu proclamo. A nossa alegria não se destrói, a nossa alegria não se perde. A nossa alegria está em que nós cremos. A nossa esperança não está naquilo que vemos. A Bíblia fala sobre isso. Porque se a tua esperança estiver naquilo que você vê, como você espera? A Bíblia deixa essa pergunta para você responder. Se a tua esperança vem daquilo que você já está vendo, por que você está esperando? Sabe, nós cremos como aquela criança
É por isso que aqueles que não se fizerem como, não se tornarem um menino, não ser menino no entendimento, não é isso, mas como um menino, com o coração, sabe, devotado a Cristo. Sabe, se você chega com uma criança de 5 anos e fala, ó, no Natal eu vou te dar um videogame, aquela criança ali vai lembrar disso, pode ter certeza disso. E ela acredita que vai ganhar um videogame no final do ano. Ela acredita. A mãe e o pai podem saber como ele vai tirar um videogame para o orçamento. Mas se ele prometeu, normalmente o pai e a mãe vai fazer um sacrifício para dar um videogame ao filho, ou um presente que ele prometeu. Pode ter absoluta certeza. Nós cremos na salvação como uma criança crê nas promessas de um pai que não volta atrás, que não mente, que já pagou o preço da nossa redenção. Nós cremos neste pai porque ele não mente, ele não volta atrás. Nós muitas vezes voltamos, muitas vezes. Se a gente não vigiar, a gente acaba faltando com a palavra. Se a gente não vigiar, a gente acaba mentindo. Mas aquele que prometeu é fiel. Quando nós cremos e temos a nossa esperança no céu, não quer dizer que eu não vou trabalhar amanhã, não quer dizer que eu não vou vigiar nos nossos negócios. A prudência faz parte. Mas a minha esperança não está naquilo que chega à minha mão. A minha esperança não está na economia. Não. Eu posso até ver o jornal, ficar de olho, procurar saber alguma coisa, mas a minha confiança não está nele. Não mesmo. Glória seja dada ao nome do Senhor. É uma fé. É por isso que aqueles que estão acostumados a crer, tocando, vendo, sabe, testemunhos, sabe, de um, de outro, glória a Deus pelos testemunhos. Mas se você estiver baseando a sua fé nisso, você está com um problema, amigo, sério mesmo. Você precisa ler a Bíblia e ver os testemunhos que estão ali. Ainda que muitos tenham morrido, a nossa fé não está baseada que deu certo para todo mundo, então vai dar certo para você também. Às vezes não dá não. Às vezes todo mundo passa, a ponte está lá, aí chegou do outro lado, passa um, aí, opa, aguentou, legal. Aí passou outro na ponte, tremeu um pouquinho, mas ele chegou do outro lado, não é? Aí passou já 9, aí poxa, você é o 10º. Aí beleza, vou passar também. Só que aí já estava por um fio a corda. Aí quando você chegou no meio, a corda quebrou, aí você caiu. Aí é que muitos cristãos não vão mais para aquela igreja. Porque você estava baseado em testemunho. Você não estava baseado na Bíblia. A Bíblia diz que Deus prospera, Deus abate, Deus pega alguns, levanta do monturo, faz-se sentar diante de príncipe, mas a Bíblia diz também que profetas morreram, outros foram perseguidos, profeta João foi decapitado. Aí você não lê isso, não, é porque só com ele. Aí você só fica pensando na terra prometida. Aí você não lembra que todo mundo morreu no deserto por desobediência. Era o povo de Deus ali. Quem disse que não era? Era o povo de Deus, era o Israel de Deus. Mas só quem entrou na terra prometida mesmo, Josué e Caleb, é a descendência daquele povo. O povo mesmo que saiu do Egito morreu no deserto. Aí é mesmo, né? Pois é. Ele viu a mão de Deus, ele viu
as promessas de Deus, os juízos de Deus, mas aprendeu. Se eu não estou enganado, semanas depois que eles saíram do Egito, fizeram, acho que não chegou nem a meses. Eu já li isso, mas eu não gravo muito bem. Mas eu acho que foi semanas que eles saíram do Egito, que eles viram as pragas aconteceram no Egito, sabe? Que eles viram Deus manifestar a sua mão literalmente ali em livrá-los. Eles estavam fazendo bezerro de ouro, enquanto Moisés no alto do monte recebendo a lei de Deus, eles fazendo bezerro de ouro lá embaixo, se prostituindo. Aí você diz, não era o mesmo povo, era o mesmo. É o mesmo que Deus enviou um homem, levantou Moisés, Arão, para testificar a palavra dele lá. Falou, deixa o meu povo sair fora. Mas sabe, Deus tinha um juízo para fazer com aquela terra e com aquele moço. E a Bíblia diz que Deus endureceu o coração dele. Sabe o que é isso? Esse é o problema. Porque se você tiver um coração de pedra por causa do diabo, Deus te liberta, ele tira o coração de pedra e coloca o de carne. Agora, se Deus endureceu o teu coração, aí o diabo não ajuda. Ele não tem como, porque o poder todo está na mão de Deus. Aí você diz, por que Deus faz uma coisa dessa? Não seria mais fácil ele amolecer? Seria, se ele não tivesse um juízo. Foram 430 anos que o povo ficou ali, debaixo, primeiro, de um convite, de bonança, de prosperidade. Depois, de açoites, trabalho forçado e de jugo. Deus toma juízo daqueles que perseguem os seus. Eu não sei porque eu estou voltando de novo a esse ponto aqui. E de novo eu falo, eu sei sim. Quero te dizer, deixa o povo de Deus em paz. Deixa os ungidos de Deus em paz. Não se levante contra os servos de Deus. Calado você vai fazer melhor negócio. Olha, a gente não perde os sentidos quando Deus nos usa. Não perde. Mas essas frases eu realmente não tenho ideia. Eu creio com firmeza que foi da vontade do Senhor. E não mudo nenhuma vírgula. Mas por quê? Para quem? Realmente não sei mesmo. Deus tirou o povo dele que estava no Egito. Semanas depois, esse mesmo povo estava construindo, derretendo ouro para fazer uma imagem para adoração. Aí você pensa, tá, e o que aconteceu depois? Morte. O pecado, o salário, o resultado do pecado é morte. Você pensa que, não, mas se for no passado não acontece. Acredite, acontece hoje do mesmo jeito. Moisés, quando desceu, viu, muitos sabem da história, quebrou as tábuas da lei, depois Deus deu de novo, aí ele teve que escrever, mas ele quebrou, destruiu, moeu o bezerro de ouro, moeu, meio que voltou a pó. Quero te dizer, Deus livra o seu povo,
livra. Mas muitas vezes o povo volta aos costumes antigos. Você tem que resistir, amigo. Quando você aceitar Jesus, não pense que nunca mais você não vai pensar naquilo que você pensa hoje, não. Você vai voltar a pensar nisso. Poxa, parece que estou falando diretamente com alguém, sabe? Mas olha, você vai pensar de novo na mesma coisinha que você faz hoje. O inimigo é tão ardiloso, diabólico, que ele vai jogar o cheiro da coisa, sabe, o gosto da coisa, sabe, o prazer da coisa, ele vai jogar de novo. É como se você estivesse ali de novo. Você vai ter que falar. Por isso que você não pode ser meio crente. Você não pode ser meio crente. Eu sou meio. Hoje eu falei do evangelho para uma pessoa que ele já parece que aceitou Jesus há algum tempo, mas ele não se firmou ainda. Mas interessante que ele era de uma religião, ele falou aquilo, me marcou. Ele era da religião afro, como dizem aí, a gente já deu para entender, né? Então, usava um negócio assim, mas ele sabia que aquilo não dava certo. Quando alguém falava, poxa, cordão bonito, eu estou atacando a religião, eu estou atacando o inferno, sabe? Mas eu respeito todas as pessoas que estão qualquer religião, eu respeito as pessoas. Amanhã primeiro que eu respeito como pessoa, nós estamos num país e nós temos a liberdade de cultuar aquilo que você achar que deve, eu te respeito por isso, pode acreditar, não é falsidade e nem mentira. Mas quanto à parte da idolatria, a Bíblia, a qual eu tenho como livro de fé e prática, me diz que Deus não se agrada disso. Então, alguém falava assim, ele falou que uma vez a pessoa falou, poxa, esse negócio aí bonito, tá no teu pescoço, tal. Aí ele falou, rapaz, aí ele falou assim, o rapaz, uma pessoa, falou, pô, tem como arrumar para mim? Eu quero usar. Ele falou, tem certeza? Ele usava. E ele falou, tem certeza que você vai usar? Aí ele, você está com problema? O que estava usando a parada, né, o negócio, falou, você está com problema? Aí o cara falou, tô. Então, se você usar isso, não vai melhorar. Ele fez propaganda contrária ao que ele estava usando. Ele parou. Entendeu? Aí eu falei, cara, isso é incrível. Porque normalmente quando você usa algo, você quer que aquela pessoa seja da mesma fé que você. E você quer regimentar aquilo, né? Normalmente assim. Mas ele não. É tipo assim, ó, eu tô lá, mas sai fora disso, não entra não. Como é que pode isso? Eu acredito que tem muita gente que está numa vida e sabe que ela não é legal. Eu quero te dizer, aí eu falei para ele, é por isso que você está numa situação que você precisa se posicionar. Falei para ele hoje, você precisa se posicionar, porque o lado de lá não tem misericórdia. O lado de Jesus tem, o lado do mal não tem misericórdia. É tudo na base da obrigação do chicote. É ou não? Mas Jesus é amor. Jesus vem com misericórdia. Aí muitos se aproveitam dessa misericórdia para fazer acontecer. Só que tem um justo juiz. Tem uma hora que ele chega, bate o martelo e fala, acabou. Essa brincadeirazinha aqui sem graça acabou. Aí vem o juízo como um relâmpago. E aí muitas vezes ele endurece o coração. Aí você diz, como é que não entra isso na cabeça de algumas pessoas? Às vezes Deus endureceu o coração daquela pessoa. Amigo, nunca queira estar nesse lugar. Nunca queira passar por isso. Porque se Deus endureceu o coração de uma pessoa para lhe cobrar juízo, quem é que vai te salvar? Quem é que vai te salvar? Ninguém
pode te livrar da mão do Deus vivo. Nós lemos aqui em 2 Timóteo, é a segunda carta de Paulo a Timóteo, né? É 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Vou parar aqui que a hora já foi. Mas, primeiro ele fala para Timóteo: Timóteo, fortifica-te na graça. Fortifica-te. Timóteo estava fraco? Eu acredito que não. Estava bem fundamentado na palavra. Mas mesmo assim, Paulo diz: Timóteo, nessa época não tinha zap. Se não tivesse, de repente Paulo poderia mandar um zap para Timóteo e falar assim: Timóteo, é o seguinte, fortifica-te na graça, irmão. Porque ó, vem chumbo grosso por aí. Vem chumbo grosso. E é o seguinte, imediatamente após, procura pessoas idôneas e fiéis. Na verdade, primeiro fiéis, né? Mas não basta ser fiel, precisa ser idôneo também. Está escrito aqui. Transmite a homens fiéis e também idôneos. Também idôneos. A fé sozinha daqueles que creem no Senhor Jesus é salvo. Mas para levar a palavra precisa ter idoneidade também. Não adianta a gente levar a palavra sem essa parte. De um modo errado, confiando nos seus próprios argumentos. A palavra que o Senhor tem para nós hoje: fortifica-te na graça. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Que você possa receber de bom grado essas palavras, guardar no seu coração, praticá-las, procurar algum lugar que pregue a palavra gratuitamente, que pregue a palavra gratuitamente, que não te imponha sacrifícios intermináveis, nunca acaba, financeiros, e que não tenha prática de idolatria. Isso para mim é ser idôneo, isso para mim é ser fiel. Palavra de graça, o sacrifício que é pregado é o de Cristo Jesus. A fé é sem ídolos. Você achando um lugar assim, aceite Jesus, siga o Senhor Jesus Cristo. Como você pode fazer isso? Palavra de Deus. Você terá essa alegria. Você terá o seu nome escrito no livro da vida. Pelos méritos de Cristo Jesus, não pelos seus. Deus te libertará. Aquilo que você faz que não deve fazer, Deus te libertará. Mas é quando você encontrar o Senhor Jesus e praticar a sua palavra,
então você será salvo. E você perseverar na palavra de Deus. Você pode começar bem, pode não começar tão bem, mas você comece crendo e permaneça crendo. Você confessará o Senhor Jesus Cristo e a tua confissão você vai cumprir ela. Isso, nesse caminho, você chegará ao céu. Por outro caminho é engano. Engano, perca de tempo e engano. Sabe, tem um filme que chamado Escapando do Inferno. É um médico que vivia numa depressão, a ponto de pensar em suicídio, perdão não tinha no coração dele, sabe, uma coisa frustrante. Médico, jovem, e tinha uma mãe que orava por ele, aleluia. Aí ele tentou o suicídio, mas deixou remédio para reanimá-lo. Mas o filme decorre aí, é um bom filme. Mas o que eu quero falar é sobre uma outra pessoa que teve um ataque cardíaco desse filme, né? O personagem desse filme teve um ataque cardíaco. E a experiência que mostra nessa pessoa, desse outro personagem, é que aparentava que ele estava indo para o céu, sabe? Mesmo na hora da morte, ele parecia que ele estava indo para o céu. Coisa brilhante, não sei o que, taranã, taranã. Aí ele voltou assim, né? Aí ficou lá um tempo. Na verdade, nem me lembro se ele voltou assim, mas a princípio mostra que ele estava indo para o céu. A experiência dele em quase morte aparentava que ele estava indo para o céu. Só que foi passando o tempo, ele parece que em coma. Por isso que eu não lembro se ele voltou, eu acho que ele nem voltou. Aí a filha e a esposa falou: não, paizinho, pode ir, eu vou cuidar da mamãe e tal. Ele não voltou. Depois que teve essa experiência de quase morte, quando ele estava em coma, isso é um filme. Ele morreu, de fato. Só que quando ele morreu de fato, ele foi para o inferno. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque quando eu vi isso, eu já tenho esse filme há muito tempo, mas já tem um tempo também que eu pensei que até mesmo na hora da morte, o inimigo de nossas almas pode enganar muita gente. Se a pessoa morre, está sem Cristo, mesmo na hora da morte, aqueles que estão em Cristo, eu tenho absoluta certeza que Deus cuida dele, até na hora da morte. E não vai deixar ninguém botar a mão. Ninguém espiritualmente falando. E eu creio que já ouvi testemunho assim, tipo, pessoas verem o anjo vindo levar, e era anjo do céu. Mas eu acredito que pessoas sem Deus, que já ouviram falar, ou que teoricamente sejam cristãs, mas na verdade não são apenas com um cristianismo personalizado, digamos assim, sabe? Faz um monte de coisa que a Bíblia diz para que não faça, mas ele se julga cristão.
A Bíblia fala assim, perdoa. Ele não perdoa, mas ele continua afirmando, sou cristão. Mas ele não perdoa. Mas ele continua crendo que é cristão, que é o servo de Deus, que está caminhando para o céu. Até mesmo na hora da morte, poderia ser uma oportunidade dele se converter a Deus. Mas se o juízo de Deus já tivesse sido encerrado na vida dessa pessoa, eu acredito que até o inimigo pode enganar, para roubá-lo até na hora da sua morte. A pessoa, de repente, na hora da morte, isso é uma suposição que eu tenho. A pessoa vai ver ali, anjo, você está vendo, estou sendo salvo. Jesus. Depois que ela morrer, que sair do limite dessa vida, ela vai ver que aquele anjo ali não era anjo do céu, não. Só que ele não tem como voltar mais. Oh, meu Deus. Ela pode até ver, chegar, não, olha, eu estou vendo aqui, é o anjo do céu. Não está escrito que ele vai enganar muitos e até se passar como um anjo de luz. Como? Não virá um anjo de luz, mas como um anjo de luz ele pode fazer isso? Se uma pessoa está perdendo a salvação, morrendo assim, não porque não teve oportunidade, teve. Mas rejeitou, fez do seu jeito, não de Deus, rejeitou. De repente a morte vem, aí ele vai ver um anjo, vai ver um fogo celestial, aí ele, tá vendo, estava certo. Quando ele cruzar a linha da vida para a morte, ele vai ver que aquele fogo é do inferno. Ele vai ver que aquele anjo não veio de Deus, enganou ele até no último momento. Ele vai ter o resto da eternidade para se lamentar por não ter escutado quando teve oportunidade, por não ter atendido o chamado quando foi chamado claramente pelo Senhor, por não ter se arrependido dos seus maus atos. Vai passar a eternidade toda pensando, poxa, no último momento eu tinha oportunidade. Poxa, se eu tivesse Cristo, eu tinha identificado que aquele anjo não era de Deus. E eu creio que na minha impossibilidade de argumentar ou de repreender, se eu tivesse com Cristo, Ele teria me ajudado. Deus não nos desampara em tempo algum. Mas você precisa ser mais do que um nome escrito em algum ministério. Você precisa ser muito mais que isso. Teu nome tem que estar escrito no livro da vida. E você precisa praticar o Evangelho. Caso contrário, perdição eterna. Perdição eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o culto que nós temos para fazer no dia de hoje. Meu Deus e meu Pai, eu sou grato a Ti. Como diz aquele louvor, mais grato a Ti, mais grato a Ti. Então, meu Deus, eu quero ser cada vez mais grato a Ti. Eu Te agradeço por esta oportunidade. Que nós, com certeza, Pai, a mensagem que nós pregamos, ela é um memorial para nós mesmos. Ela não é um memorial para os outros, não. Ela é um memorial, meu Deus, é uma bandeira, é um estandarte para os de fora e para os de dentro. Quem fala, meu Deus, está subordinado ao que fala. E eu estou, Senhor. Estou subordinado, estou passivo daquilo a qual eu falo. Meu Deus, que o Senhor nos guarde. Meu Deus, que o Senhor nos sustente como o Senhor sustentou Paulo, Timóteo, Lucas, meu Deus, Onésimo, Filemon, meu Deus, todos esses, Áquila, essas pessoas todas que auxiliaram e ajudaram Paulo também. Eu te peço, meu Deus, fica conosco, sustenta-nos na Tua graça.
Eu te peço, Senhor, porque ouviu essa palavra, que não tome como pessoal, mas tome como a tua palavra. Meu Deus, porque eu não sei mesmo. Então, essa palavra, Senhor, nós não direcionamos a uma pessoa, nem a pessoas. Nós direcionamos a todo aquele que quiser ouvir, Pai. A tua palavra é anunciada ao mundo. Então eu entrego a minha vida em tuas mãos mais uma vez. Deus guarda a minha casa. Meu Deus, desperta a todos aqueles que precisam ser despertados. Meu Deus, se tem alguém dormindo, desperta, Senhor, antes que seja tarde demais. Se tem alguém, Senhor, que está com as armas baixadas, meu Deus, desperta, Senhor. Meu Deus, eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Se tem alguém que está no mundo da perdição, meu Deus, no mundo de pecado, de idolatria, de feitiçaria, de promiscuidade, meu Senhor, de adultério, meu Deus, de pornografia, Senhor, eu te peço pelo poder do teu nome. Meu Deus, que possa se voltar a ti, porque o Senhor tem as libertações nas suas mãos. Basta que a pessoa crê em ti. Se crer, Senhor, será salvo. Salvo da perdição eterna, salvo dessa sujeirada do inferno todinha. Será lavado e remido e redimido para sempre. Mas não pode voltar. Não pode voltar a comer das mesmas coisas. Não pode voltar às velhas práticas, aos velhos costumes. Meu Deus, eu creio que muitas dessas coisas, como eu mencionei, é como um vício. É como um vício, uma dependência química. Acredito mesmo. Senhor, mas o Senhor tem todo o poder, o teu sangue limpa todas essas coisas. E dá força para que a pessoa não volte a praticá-las. Eu te peço pelo poder do teu santo nome. Frutifica, Senhor, planta essa palavra nos corações. Que o teu Espírito Santo possa regar para que essa semente nasça. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, abençoando aqueles que ouviram, aqueles que deram crédito, abençoando mesmo. Aqueles que não deram crédito, mas ouviram, eu abençoo também em nome do Senhor Jesus. Pelo poder que existe no teu nome, não sei qual tipo de bênção que está precisando, mas que o Senhor, que sabe todas as coisas, possa abençoar naquilo que as pessoas estão precisando. Eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor faça isso segundo a sua vontade. É um pedido, que o Senhor faça segundo a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus, amém.